Bom dia, gente. Sempre gratidão. É o nome da nossa live, o nome do nosso projeto já há algum tempo. E que bom ter vocês aqui. Nós agradecemos a presença de quem já está aqui. Ó, o Edson, a Eda está aqui hoje, Eli. Que bênção. A, peraí. A Jo, o Carlos, lógico, né? Não podia faltar o Carlos. Sejam muito bem-vindos, viu? Eli, bom dia, querida. Bom dia a todos. Edinha querida, chegou antes de nós aqui, meu amor. Ai, coisa linda. Bom dia a todos, sempre gratidão. Estamos aqui no mês de dezembro, mais uma mais uma semana agradecendo ao Senhor porque Ele fez grandes coisas na nossa vida, pelo que Ele fará ainda. Deus nos abençoe. E hoje a gente tem a Paula. A Paula é uma amiga que eu tenho a honra, né, de estar aqui com ela hoje. E ela veio para dar uma palavra para nós, para contar algo da vida dela, da experiência que ela tem tido também. E Paula, seja muito bem-vinda, viu? Muito bom ter você aqui. Ai, bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, Eli, pelo convite. Para mim que é uma honra estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso. Ó, a gente já tem, o Edson já está aqui fazendo a gratidão dele, né, pela vida e crescimento dos netos, Rebeca e Benjamin. Amém. Ai, que lindos nomes, viu, Edson? Parabéns. Glória a Deus. É isso, gente. Você pode deixar aqui no chat a sua gratidão pelo que você pode agradecer a Deus pelo que já passou, porque Deus fez na sua vida. Mas não só isso, pelo que ele vai fazer. Você sabe o que Deus Amém. vai fazer na sua vida? Você pode agradecer já, porque Ele já preparou, né? A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus para nós são de paz, para nos dar um bom futuro. Então, o nosso futuro é bom na presença do Senhor. Você já pode agradecer a Ele. Amém? Eli, você quer? Quero só ler uma palavrinha aqui, Isaías 40 ainda. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor. E um sinal de que nós podemos agradecer a Deus, um dos sinais que nos levam a ter certeza que nós podemos agradecer pelo que nós ainda não recebemos, mas nós cremos que a provisão já está feita, está aqui nesta palavra de Deus. Aqueles que esperam no Senhor não ficam exaustos, não se cansam, nós podemos esperar, porque nós teremos nossa oração respondida, nossa esperança não será decepcionada. E nós estamos aqui agradecendo, crendo, antes de receber, crendo que já recebemos, porque o Senhor nos garante. Não vamos nem ficar cansados, nós viveremos o nosso milagre e nossa esperança não será em vão. Amém. Deus de Abraão, fiel para cumprir
a Deus pela fidelidade dele, né? O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o seu Deus, é o meu Deus. E eu tenho certeza que a Paula vai trazer para a gente testemunho de fidelidade do Senhor na vida dela e vai contar para a gente, né, alguma coisa aqui que vai edificar a minha e a sua vida nesta manhã. Então, abra o seu coração, né, que o Espírito Santo vem agora nos trazer tudo aquilo que o Pai quer comunicar comigo e com você. Que Ele possa agora tomar conta da mente, das palavras da Paula e também do nosso coração, para que o nosso coração seja essa terra boa e fértil. Em nome de Jesus, que assim seja. Paula, é Amém. com você, querida. Ai, obrigada, obrigada. Eu vou começar com uma oração e com uma palavra, tá bom? Amém. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, dividindo tudo que o Senhor me criou, Pai, tudo como o Senhor me fez, Pai, para que eu possa, Senhor, nesse momento, ser usada por Ti, Pai, para trazer um testemunho, uma palavra que possa transformar, Senhor, as vidas daqueles que estão nos ouvindo, Pai. É que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a Sô me convidou para essa live, para falar sobre trabalho, eu fiquei pensando o que que eu vou trazer aqui para seus amigos, né, para as pessoas que ouvem. E aí eu fiquei pensando, sempre quando a gente pensa em trabalho, a gente muitas vezes pensa em provisão, né, e a gente pensa em sucesso, né? Aquela pessoa tem sucesso, tem dinheiro, mas eu fiquei pensando o que está por trás de tudo isso, na verdade, né? Na verdade, as pessoas elas querem se sentir que elas cumpriram, né? Que elas cumpriram o para que elas foram criadas, na verdade. No fundo, é isso que a gente busca, né? Para a gente achar que a gente cumpriu o nosso propósito. Muitas vezes a gente não tem essa noção, mas tanto que muitas pessoas que conseguem dinheiro ou conseguem sucesso ainda assim não são felizes, né? Porque elas não encontraram ali aquela satisfação, né? Aquela satisfação que só vem de Cristo e aquela satisfação de cumprindo para que você foi criado. Então, eu trouxe uma palavra aqui para vocês. Hoje eu estava meditando de manhã e aí eu achei aqui Efésios 1:3. Eu vou ler para vocês, é um pouquinho grande, mas eu acho que vale a pena, porque ele condensa tudo isso que eu estou falando para vocês. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Ele já tem nos abençoado, né? Espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu. Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos ele, né? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Olha o que Ele já fez por nós. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, né? Jesus pagou os nossos pecados gratuitamente, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, e que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É um texto assim que hoje me emocionei até lendo de manhã, porque ele diz tudo o que a gente precisa para entender o que ele já fez por nós, né? Primeiro, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, da maneira que ele nos criou, os sonhos que ele desenhou para a nossa vida, tudo, todos os detalhes de como você é, das suas características, de tudo que você viveu, tudo isso é para conforme a vontade dele seja realizada. O único que pode estragar os planos de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos, quando nós permitimos não obedecer
ao chamado dele. E assim, e aqui diz, né, que ele nos escolheu e ele nos adotou como filhos através de Jesus. Então, quando a Su me falou, Paula, nós temos um projeto que fala sobre a gratidão antes do que de receber, né? Mas na verdade, gente, a gente tem que tomar consciência que o maior milagre nós já recebemos. Nós recebemos a vida, né, através de Jesus, que nos resgatou da vida do pecado. Se a gente tiver consciência, ainda que um pouco, do que ele nos livrou, né? Ele nos livrou do inferno, né? E graças a ele, e somente por ele, é que nós podemos ter a vida. Quando a gente tem essa consciência, a gente percebe que todo o resto que é o que fala lá em Colossenses, né? Que eu separei aqui para vocês. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não aqui da terra. Então é isso. Na verdade, gente, eu não estou dizendo aqui que a gente não tem a nossa vida, né, natural, que a gente tem que trabalhar, enfim, todo mundo precisa disso. Mas se a gente entender que isso é apenas mais uma ferramenta que Deus nos dá para que a gente possa cumprir o nosso propósito maior, muito mais importante, e para que fomos criados, é que com todas as certeza, todo o resto, Ele cuida, né? Está na palavra, né, de Mateus, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? Porque, como disse, Deus cuida dos passarinhos, do que ele vai comer, do que as flores vão vestir, quem dirá nós que somos filhos, né? Então, quando a gente busca as coisas do reino, o resto será acrescentado. Isso é muito verdade, assim, quem me conhece, e eu tô aqui, eu quero contar um pouquinho da minha história, que eu acho que é importante para as pessoas perceberem, verem na minha vida o que aconteceu. Eu sou administradora de empresas, é, tive não vou ser hipócrita, né? Tive uma vida, uma boa educação, vim de uma família que pôde pagar boas escolas para mim, fiz uma faculdade muito boa, fiz administração de empresas na GV. Mas o que acontecia comigo? Eu sempre fui muito inteligente, sabe? Assim, não estou querendo aqui me gabar, mas eu era uma pessoa, eu era uma adolescente, vai, esforçada, nunca dei trabalho para minha mãe, mas eu não tinha uma motivação, sabe? Não tinha uma motivação para acordar, tanto que com 21 anos eu tive depressão. Eu tinha tudo, mas não tinha nada. Eu ficava teve uma época que eu não tinha vontade de acordar. O pior momento para mim era a hora que eu acordava, porque eu não achava, não sabia por que que eu estava acordando. Ou de fim de semana, eu não gostava de fim de semana, porque aos finais de semana eu não tinha para onde ir, eu não sabia o que ia fazer, porque pelo menos na semana eu tinha que ir para a faculdade, ou tinha que trabalhar, mas de final de semana todo mundo tinha seus afazeres com os familiares. E eu ficava sempre atrás das minhas amigas, é, querendo saber o que que elas iam fazer, e, e eu ficava muito sozinha, e eu não tinha um propósito, assim, para que que eu ia acordar, para que que eu ia trabalhar, né? Apesar de ter feito, estar fazendo na época, eu acho que eu estava terminando a faculdade, e aquilo me consumia, e eu falava para minhas amigas, eu falava assim, eu sinto que eu precisava ter uma motivação do porquê que a gente vai acordar, né? E eu nem chamava isso de propósito naquela época, porque eu não tinha essa consciência, né? E assim, eu vejo hoje quanto Deus já estava falando comigo. Hoje eu vejo, mas na época talvez eu não tinha essa consciência de quanto ele já tinha me criado e já tinha me escolhido, na verdade, né? Hoje eu vejo quando meu pai, todos os dias de manhã, ele orava, ele me ensinou a ler a Bíblia, né? E isso é uma coisa importante de dizer também. Eu conhecia Jesus desde criança, né? Assim, não era cristã, né, da maneira como sou hoje, né? Sempre acredito em Cristo, mas eu não o conhecia de verdade. Eu vim da igreja católica e meu pai, ele lia a Bíblia todos os dias, ele falava que ele era cristão,
e ele me ensinou a ler, mas eu não me relacionava com Jesus da maneira que me relaciono hoje, né? Mas eu vejo o quanto Deus já cuidava de mim. Eu fui criada pela Maria, dos 8 meses aos 18 anos, e ela, cristã evangélica, e eu cantava pequenininha, eu lembro que eu cantava os hinos da igreja dela, então eu vejo o cuidado que Deus foi tomando, assim, da minha vida, sabe? E ao longo da minha faculdade, amigas que oraram por mim, me levaram encontros na igreja, a Paulinha, e até mais tarde, quando eu me converti, ela me escreveu dizendo que orou muito pela minha vida. Até alguns namoradinhos que eu tive na minha adolescência, hoje eu vejo todos, os dois eram cristãos. Então, assim, o quanto Paula, Deus. Oi, eu estou aqui sem. Ah, voltou. Tinha voltou? sumido um pouquinho sua voz, voltou. Ah, então tá bom. Então eu vejo o cuidado que Deus foi tendo ao longo da minha vida, né, para me mostrar que Ele estava ali, na verdade. Enfim, minha vida foi assim, eu fui trabalhando e fui conquistando as coisas. Eu trabalhei como uma. Eu era gerente regional da Blockbuster lá em São Paulo, eu tinha um bom cargo, mas as pessoas olhavam para mim e falavam assim: Paula, nossa, você é tão inteligente, né? Pena que você não gosta de trabalhar. Na verdade, não é que eu era preguiçosa, mas assim, dinheiro não era o que me motivava, sabe? Não era uma coisa que, talvez até, para não ser hipócrita, assim, talvez é porque como eu não precisava do dinheiro para viver, vai, porque minha mãe, ela me sustentava, enfim, eu não tinha aquela gana, sabe? Aquela garra. E aí as pessoas, até teve uma vez um gerente que trabalhava comigo, ele falou: Paula, sabe, você faz seu mínimo, e no seu mínimo você já é tão melhor que todos os outros. Imagina se você desse o seu máximo. Acho que ele nem sabe que ele falou isso, mas ele virou uma chave na minha vida. E eu fiquei pensando, realmente eu dou o meu mínimo, né? Porque eu não tinha um propósito. E eu vejo que as pessoas, às vezes, elas não buscam e não lutam por duas coisas. Primeiro, elas não sabem quem elas são em Cristo, né? Que nós somos filhos amados, escolhidos, né? E desenhados para algo muito maior. E eu tinha essa noção que eu tinha alguma coisa maior do que eu. Eu sempre dizia, quando era criança, que eu queria ser médica, eu falava que eu queria descobrir a cura da AIDS. No fim, no fundo, eu estava querendo dizer que eu queria fazer diferença no mundo, né? E aqui também começa uma outra parte da minha história, porque eu sempre quis ser médica, né? Porque eu falava que eu queria descobrir a cura da AIDS, ou seja, queria fazer diferença no mundo. E aí, desde criança, então, eu dizia que eu queria ser médica, só que quando chegou na época da faculdade, eu desisti, enfim, conversando com pessoas, e eu fui fazer faculdade de administração. Paguei 2 manual da FUVEST na época, paguei de administração e de medicina, e decidi na fila qual manual que eu ia entregar. E aí eu entreguei da administração, me formei em administração. E aí isso, de certa forma, era uma frustração depois que eu virei adulta, porque eu tinha essa sensação de que eu tinha um propósito maior para cumprir, mas que eu tinha decidido fazer a faculdade que na minha cabeça talvez não tivesse sido a correta e que eu não iria mais cumprir aquilo que Deus tinha me chamado. Naquela época talvez eu nem tinha essa noção, mas eu tinha uma sensação que eu tinha algo maior para ser cumprido e que eu não estava cumprindo, né? Minhas amigas falavam para mim: Paula, você é tão inteligente, pena que você não deu sorte na vida, né? Elas tinham essa sensação, elas falavam, porque se você tivesse tido uma oportunidade, com certeza você seria diretora de uma grande empresa, porque você é tão inteligente, em você que eu busco, às vezes, algum conselho, né? E as pessoas diziam: a Paula é tão inteligente, pena que ela não gosta de trabalhar. E eu ouvia muito isso. E uma vez, uma prima minha muito querida até, e ela falou assim: Paula, você fez GV, né? Pena que você não deu certo na vida. E eu estava muito triste uma semana ouvindo isso e com aquela sensação no peito de que eu deveria ter feito medicina. Mas é muito difícil você resolver fazer medicina, sei lá, com 40, 30 e poucos anos, né? E aquele era um segredo que era só meu. Sabe aquele segredo que você não fala para ninguém, nem para você mesma, né? Aquela frustração. E aí um dia eu fui no culto da igreja, eu ia na igreja Videira em São Paulo, e lá é uma igreja que não fala normalmente assim profecias, né? Ninguém, não é esse estilo. Mas naquele dia o pastor que estava lá, ele estava fazendo uma pregação e ele falou assim, falou dessa maneira.
falou: você que está aqui hoje, frustrada, porque queria ser médica. Eu falei: o quê? E tinha sido naquela semana. E ele falou assim: você que veio aqui frustrada, porque você queria ser médica. Deus está aqui me dizendo que você é médica, mas é médica de almas. E que tudo que Ele te criou, da maneira que Ele te criou, todos os dons que você sabe que você tem e que você não usa, Ele vai usar, mas para a obra dele, porque é para Ele quem você vai trabalhar. E o propósito que você tem buscado é o propósito dele, porque não é sobre você, é sobre ele e sobre o que ele tem para você. Porque ele te escolheu, ele te criou, ele te ama e ele te escolheu, porque você muito vai fazer usando a sua capacidade para a obra dele, porque é sobre ele, não é sobre você. Gente, naquele dia eu lembro exatamente como eu estava, a posição que eu estava, do pastor falando aquilo para mim. Aquele dia eu de verdade encontrei o propósito da minha vida. E aquilo fez todas as diferenças, porque eu estava vivendo um momento até difícil. Nesse momento eu estava vivendo um momento difícil financeiramente, porque eu tinha casado, eu pulei alguma parte, mas eu tinha casado, e eu tinha tido um filho, meu filho era pequenininho, e minha mãe já não me ajudava mais, né, que ela já estava casada. E eu estava muito frustrada porque eu falei: poxa, minha mãe me deu tudo do bom e do melhor, e como é que eu não vou conseguir dar isso para o meu filho? Né? E aí eu estava orando para que Deus, pelo menos, não, eu não precisasse escolher qual conta eu ia pagar, né? Se eu ia pagar a conta de água, de luz, o aluguel, mas que eu pudesse ter tranquilidade para pagar as contas. Então a gente estava vivendo assim, apertado, né? Eu e o Carlos, meu marido. E aí eu recebi essa palavra, eu falei: agora eu entendi, né? Mas dali é uma caminhada. Então é isso que a gente também tem que entender, que muitas coisas são processos, tem coisas que são eventos. Aquele momento foi um evento na minha vida, né? Que eu virei uma chave. E aí depois existe um processo. E a gente precisa também viver o processo e saber que as coisas, ela tudo tem o seu tempo, né? Mas de pouquinho em pouquinho eu fui enxergando e confiando que Deus estava cuidando da minha vida. E a partir dali eu entendi que eu, como consultora, né, como administradora, eu dou consultoria para dentistas, que ele ia me usar disfarçada de consultora, mas para falar com aqueles que ele queria levar a palavra. Eu trabalho com dentistas e trabalhava com médicos também, que normalmente são pessoas muito estudadas, né, muitas vezes até muito racionais, né, conhecem muito a ciência, e muitas vezes difícil de chegar no coração. E Deus sabia que, como eles me respeitam profissionalmente, talvez seria um caminho fácil de eu chegar a eles também para falar sobre Jesus. Meus clientes todos, eles sabem, eu trabalho com eles, mas eu oro com eles também. Eu tenho um quadrinho aqui com as orações e eles sabem que eu não apenas quero fazer eles se tornarem sucesso profissionalmente, mas que eles têm orgulho de quem eles são. E esse orgulho de quem eles são está muito relacionado com o propósito que a gente foi criado, né? Eu trabalho com muitos dentistas que são bem-sucedidos, né? Financeiramente, mas que ainda nunca é suficiente. E eu tenho ajudado eles a enxergarem o que eles já conquistaram e conquistam e o quanto eles podem ser usados na vida profissional para cumprir o propósito que Deus tem na vida deles, que é a única coisa que realmente preenche, né? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês hoje, né, é essa palavra de que quando a gente entende por que quem a gente é, né, a nossa identidade de filho amado de Deus, de que Ele nos escolheu, nos desenhou, né, da maneira que precisava cada detalhe, né? Eu sempre fui uma pessoa assim que organizava as festas da escola, fazia as viagens dos meus amigos, eu sempre tive esse espírito de liderança, mas não era para ser usado só para as coisas do mundo, né? Mas que eu pudesse me tornar uma evangelista, para que eu pudesse fazer encontros na minha casa aqui, para que as pessoas conheçam quem é Jesus e o que ele tem feito na nossa vida. Hoje eu e o meu marido, graças a Deus, vivemos com tranquilidade, mas quem nos conhece sabe, nós não trabalhamos com objetivo financeiro apenas, né?
Claro, todo mundo tem sonhos também, mas eu sei que isso não é um. Deus provê, porque Deus agrada também os desejos do nosso coração. Mas quando a gente entende, né, o que Ele já fez, a família que Ele me deu, né, que é o que eu mais queria era ter uma família, eu queria ter um marido, um filho, né? E ontem, por exemplo, eu fui viajar com a minha mãe também junto. Quanto eu sou agraciada por Ele, sabe? Por Ele permitir que eu possa, não apenas, porque prosperidade não é só dinheiro, né? Prosperidade é poder usufruir, né? Por isso que somos mais que vencedores quando a gente. Por que mais que vencedores? Porque Ele já venceu, né? E a gente só está, na verdade, usufruindo dessa herança, né? Então, assim, não adianta a gente também trabalhar como antes. Eu também teve uma época que eu trabalhava muito, e eu entendi que a gente tem que trabalhar e a gente tem que usufruir também, né? Não sentir culpa, tem tudo é uma questão de equilíbrio, né? A gente usufruir, porque o dia que eu percebi que eu sempre quis uma família, eu sempre quis um marido, um filho, mas eu não podia, não estava cuidando dele, não estava cuidando deles, né? E aí eu falei para o Carlos, eu falei assim, Carlos, eu não quero ser mulher empoderada, eu quero fazer um bolo às 3 da tarde e nosso açougue decidir o que que vai fazer para o jantar, né? Isso para mim também era sucesso, né? E aí foi aí que eu resolvi até vir para Sorocaba por conta disso. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu estou num processo, né? Num processo de nós todos estamos num processo, né, de aperfeiçoamento para a gente viver conforme a vontade dele. E para a gente conhecer a vontade dele, a gente precisa conhecer ele, a gente precisa se relacionar com Jesus, né? E não é uma religiosidade, né? Não é eu cumprir um papel de domingo na igreja, né? A igreja, a nossa casa tem que ser extensão da igreja, né? A nossa vida é, não é ter uma vida religiosa, é um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. Então, a gente acordar e Jesus faz parte do nosso dia a dia, né? Acordar e conversar com Ele, e tudo que a gente vai fazer, a gente pensar como Jesus faria. Eu vou dizer que o tempo todo a gente é assim, não, porque eu sou humana, né? Infelizmente, a gente tem a parte da carne ainda, mas o quanto mais a gente se encher do Espírito Santo, né? Ouvindo louvor, lendo a palavra, falando, orando com os irmãos, né? Falando com pessoas que falam sobre Jesus também, você cada vez mais fica mais próxima, né, do Espírito Santo. E quanto mais próximo, mais a gente ouve, mais a gente fica sintonizado com Ele, né, para saber o que Ele quer de nós, né, e o que é para fazer a cada dia, né. Então, todos os dias, minha oração é, Deus, que eu possa ser usada por Ti, Pai, para que a minha boca seja a Sua boca, que o Senhor traga as pessoas que precisam ouvir a Sua voz, e que o Senhor possa me usar. E eu sou agraciada por poder ser escolhida para ser usada por Ti, Pai, para levar a palavra, para levar um conforto, para levar aquilo que a pessoa precisa ouvir através de ti, e usando a mim. Quem sou eu na minha pequenez? E o Senhor me escolheu. Então, isso que é ser agradecida. Agradecida porque eu sei, porque se a gente crê de fato que os planos dele são muito melhores que os nossos, nós podemos entregar sem medo nenhum toda a nossa vida nas mãos dele. Porque ou você crê nisso, né, ou a gente é hipócrita, né? Então, assim, não existe, mundo na igreja é meu mundo secular. Nós somos um só, né? A igreja, a nossa casa, a nossa vida é a extensão do que a gente vive. A gente não pode ser uma pessoa na igreja, uma pessoa fora da igreja. A gente não pode ser uma pessoa na igreja, uma pessoa no trabalho. A gente tem que ter unidade, né? A gente tem que ser inteira no que a gente faz. E isso, assim, tem me tocado muito, até nos planos do meu negócio, né? Eu tenho falado isso com meu marido, porque eu uso já isso, mas não tão instantaneamente. E eu tenho sentido no meu coração isso, de transformar tudo isso numa coisa, ser usado de fato para a obra de Cristo, né? Porque eu não me envergonho de Cristo, né? Eu tenho orgulho de dizer que sim, sou cristã, que sim, eu sigo aos planos de Deus, e sim, que eu todos os dias quero ser transformada e ser mais parecida com Ele. Então, assim, o que eu quero deixar de recado, né, para vocês, é que
não, a gente não pode se distrair, sabe, com coisas do mundo, de pensar que, ai, mas eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso de sucesso, isso só nos distrai. Eu não estou dizendo que isso não agrada, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a gente agradecer o que a gente já conquistou lá na obra da cruz, através de Jesus Cristo. E todo o resto, gente, o que que é essa vida aqui, 100 anos, perto da eternidade? Se a gente olhar a vida, então, de Jesus ou dos apóstolos, a gente vai pensar que eles tiveram uma vida miserável, porque eles não foram ricos, não tiveram sucesso, morreram de maneira terrível, tiveram doenças, foram perseguidos. Então, a gente vai basear o sucesso da nossa vida baseado em quem? Né? Então, assim, é isso, gente, o inimigo, ele nos distrai, né? Na verdade, não tem problema a gente querer essas coisas, mas isso não tem que ser o objetivo da vida. Isso distrai a gente do propósito verdadeiro que é da nossa vida, que é ser usado para proclamar o, a verdade de Cristo. Se Jesus decidir usar o seu trabalho para você fazer isso, então faça da melhor maneira, com excelência, porque as pessoas vão ver em você, já que o mundo baseia nisso, então ele olha para você e fala: o que essa pessoa tem de diferente que ela consegue fazer isso? Então você usa seu trabalho para isso, não para si mesmo, porque não é sobre nós, é sobre ele. Acho que é isso, Su. Não sei se eu consegui transmitir o que eu queria Glória a dizer. Deus! Uau, gente, que palavra, né? Olha, tem uma pessoa aqui, Paula, você vai saber quem é, ó, que escreveu assim: que orgulho de você. Bom, agora você vai saber mesmo, minha esposa amada. O Carlos está aqui vibrando, né? Glória a Deus. A Diene está aqui, a Fran, o Edson, ó, a Alice está aqui. Todos A minha mãe, estão. É, a Alice, é sua acho que é mãe. minha mãe. Glória a Deus, né? São Todos Maria estão dos aqui, viu? Santos. Amando a sua palavra e tudo que você está testemunhando. A Raquel, a pastora Maria Ivoneide. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? Muito obrigada, gente. Olha, eu tava. Ô, Eli, você quer falar primeiro? Eu quero ler o que a pastora Ivoneide escreveu. Deus honra os que obedecem à sua palavra, não é? E essa palavra da Paula, muito importante. Deus honra aqueles que obedecem à sua palavra. Muita gente vive perdida ainda, dando tiro para todo lado, dando o seu melhor e alcançando o mínimo. Quando alcança alguma coisa, não é? Porque não está na direção de Deus, você está andando por sua conta e risco, não é, Paula? Deus nos fez com um propósito, e para esse propósito ele desenhou a sua identidade. E nós temos que procurar esse propósito. Você procurando esse propósito, em caixa redondo, tem prosperidade, tem provisão e tem proteção. Olha os Sim. três P's maravilhosos, maravilhosos, não é? Nós temos quando a gente se encaixa no propósito de Deus, porque é para isso que a nossa personalidade foi feita. Quando a gente está fora desse propósito, a gente está por nossa conta e risco, a gente está se esforçando, tentando alcançar, e você pode dormir pouco, trabalhar muito, não vai dar certo. Ou você pode, como a Paula mencionou no testemunho dela, perder o interesse por tudo, perder o foco por tudo, e Uhum. também não alcança nada. Muito importante, falou muito comigo essa palavra e esse complemento aqui da pastora Ivoneide. A Ivani diz assim, que testemunho lindo, muito feliz em ver seu crescimento espiritual. Eita, tá Eu todo acho que a mundo... Ivani, acho que a Ivani é minha cliente que me levou para a igreja, que está aqui. Ela viveu justamente esse momento. Foi ela que me levou para a igreja. E eu passava, porque, gente, assim, quando eu tinha 18 anos, eu era filhinha de papai, sabe? Tenho até vergonha de falar, mas eu era filhinha de papai. E aí, quando eu casei tudo, minha mãe falou: agora você se vira. E ela fez muito bem, porque acho que tinha que ter feito isso mesmo. E aí ela fez isso e eu fiquei num perrengue, gente. Imagina, eu ia trabalhar de ônibus, grávida, de trem. E a Ivani falou:
e ela que me levou para a igreja, e foi graças a ela que hoje eu estou aqui, graças a Deus, e graças a Deus usar ela, né? E eu estou aqui hoje firme e forte e cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Só tenho a agradecer, Ivani. Olha que Amém. lindo. A- Olha o cuidado de Deus, né? O cuidado de Deus, ele sempre envia um socorro. Às vezes é um barquinho tímido, não é um avião, um Boeing, Uhum. não é? É um barquinho tímido, a remo, mas ele sempre envia sinais, ele sempre envia pessoas que vão te ajudar a dar o seu start, a você se centrar, se encontrar, mas nós temos que estar atenta e aproveitar, e aproveitar. Tem um Ó, como vídeo somos amados, né? motivacional, tem um vídeo motivacional que você deve conhecer muito, Paula, que uma pessoa está esperando socorro num Ah, lugar perdido lá, num barquinho no meio do mar. E Deus manda uma lanchazinha e fala: Não, estou esperando Deus. Deus manda um barco maior. Vamos embora, quer se salvar? Não, estou esperando Deus. E a vida passa. E você não entendeu. Pega logo no primeiro e vai em frente. é isso aí. Amém. Ó, a Rosimeire também está aqui. Que lindo, prima. É sua prima, né? Doutora Flávia, Ana Luísa. A gente gosta de falar, né? Porque são nossos amigos e que estão aqui prestigiando e também participando dessa gratidão. Amém. E o Eli, você estava falando, né, a respeito da Ivani, ser essa pessoa que levou a Paula para Jesus, que influenciou, né, Paula, você. E eu tô lembrando do nosso livro, que tem um capítulo que nós colocamos, agradecer a Deus pelas pessoas que nos levaram a Jesus. Então, hoje é um dia de você, Paula, agradecer pela Ivani, então, e por outras pessoas, né, que influenciaram sua vida. Glória a Deus por isso. Eu também, essa questão do desenho que você falou, o desenho que Deus imprimiu em nós, né? Há um desenho que ele colocou dentro de nós, e o Salmo 139 fala disso também. E esse desenho é para que a vontade dele se cumpra. Quer dizer, as nossas capacidades, nossos dons e talentos, é, tem até a ver com a live de ontem, né? É para que a vontade dele se cumpra. Então, não é para que a gente seja simplesmente colocado em evidência para o nosso próprio ego, né? Mas é para que a Uhum. vontade dele se cumpra. Então, a Paula estava me contando que ser uma boa profissional, isso faz com que as pessoas tenham confiança na gente. Né? Aquilo que você faz com excelência, então as pessoas vão confiar e elas vão, no mínimo, prestar atenção no que você fala. Uhum. E nisso nós podemos trazer um conselho da parte de Deus para alguém que está necessitando, quando nós Uhum. temos essa seriedade, esse comprometimento, né? E outra coisa que eu achei também lindo você falar é que você queria simplesmente fazer um bolo, né? Ah, eu quero falar sobre o bolo depois, Su. Vou deixar mais para você falar. Mas olha, gente, é isso. Quando nós, vou falar mais da mulher, né, sobre esse aspecto. Quando nós entendemos, gente, que ser empoderada é pelo Espírito de Deus que nós somos empoderadas, é cumprindo a vontade de Deus que nós temos poder em nossa vida. Não é de outra maneira, não é saindo por aí querendo fazer sei lá o que a mulher tanto quer, né? Mas é também, eu não estou menosprezando aqui o nosso desejo, o nosso lugar de Uhum. estar na sociedade assim dessa forma como profissionais, né? Não estou menosprezando isso de forma alguma, mesmo Uhum. muito pelo contrário, nós precisamos trazer isso e colaborar, né? Mas não podemos esquecer que muitas vezes coisas assim, sabe, você fazer um bolo, você colocar a mesa, você alguma coisa ali, ter um cuidado. A Paula tá falando aqui, gente, é mais uma ele que entendeu que precisava trabalhar menos, dar atenção para casa, Exatamente. para o marido. Então, continua aí falando, que eu sei que você tem coisa para falar aí. Ai, a É, gente fica com uma coceira aqui, né? A gestão do tempo, não é, Paula? Tempo, eu gosto de uma frase que é essa: tempo e dinheiro não é meu problema. Eu não sou dona nem do tempo nem do dinheiro.
É problema de Deus. Ele é o dono do tempo e do dinheiro, mas o meu problema, a minha incumbência é ser bom mordomo, é fazer uma boa gestão do tempo e do dinheiro. E o restante, a provisão é com ele, não é? Essa gestão do tempo na nossa vida, Deus nos concede tempo. E isso de fazer um bolo e pensar no café da tarde. Jesus amado, há quanto tempo nós não ouvimos falar não, nesse século aqui, nós não ouvimos falar em café da tarde, nunca mais, nunca mais. Eu ainda me esforço para fazer um tempinho e procurar alguém e compartilhar esse cafezinho da tarde, não é? Mas não existe mais, porque nós não somos boas gestoras do nosso tempo, o tempo que Deus nos deu. Então, eu quero lembrar desse bolo da tarde, dizer que essa capacidade criativa que Deus nos dá, primeiro é para a glória dele, para a glória dele. Segundo, para abençoar a nossa família. E depois nós vamos até os confins da terra. Antes, você não vai para confins da terra, coisíssima nenhuma, se você não abençoar a sua família e se você não glorificar a Deus. Esquece, esquece. O caminho da prosperidade e do sucesso é esse: glorificar a Deus, abençoar a família e depois você vai até os confins da terra. Porque é isso que Jesus deixou. Vai falar de mim primeiro aqui, ó, em Jerusalém, na sua redondezinha. Olha pela janela e vê quem é sua família, quem é seu vizinho, olha para o cômodo do lado, quem está dormindo aí é sua família, para depois você ir até os confins da terra. Então, não só a capacidade criativa, né? Outros dons, talentos que Deus nos dá para nós cumprirmos esse propósito. Primeiro precisa passar por esses 3 segmentos, é a sequência do sucesso. Primeiro a família, primeiro glorificar a Deus, segundo a família e até os confins da terra. E eu quero voltar no bolo. Meu Deus do céu, que sonho dourado fazer um bolo pequeno, porque a minha família era grande, morando comigo. Hoje eu moro sozinha. Então, de umas receitas que eu tinha de fazer bolo grande, eu amo muito bolo de cenoura, e era o meu carro-chefe. Eu queria fazer sucesso em algum lugar, eu ia lá com um pudim de leite condensado e com um bolo de cenoura, que era sucesso total. Para adaptar isso, para fazer hoje um pequeno, eu perdi a mão, eu vou lá, eu compro pronto e essa capacidade criativa, ela diminuiu. Se você não usar para a glória de Deus, para abençoar nessa sequência, nós não usamos, ela se restringe. Capacidade criativa, ou você usa, ou ela se restringe. Tem um termo que eu não gosto muito, mas expressa muito: a gente vai emburrecendo, a gente vai atrofiando, você não vai usando, ele não se expande, não focou, ele não se expande. Então, eu quero trazer de volta para a nossa vida, como mulher, como ser humano participante dessa, dessa, dessa comunidade, né? Dessa humanidade que Deus criou. Ele criou a mulher, criou o homem, mas criou a mulher e colocou em nós uma capacidade criativa sem precedente, mas nós precisamos usar. Isso de pegar tudo pronto, sabe? De self-service, você está diminuindo a sua capacidade e você está expandindo a capacidade de alguém que inventou, que comercializou e que está ganhando. E você está diminuindo a sua. Oh, meu amor, vamos voltar nisso? Porque nesse exercício da capacidade criativa, de coisas simples, como você fazer um café da tarde, e café da tarde é alguma coisa que não é nem almoço, nem é jantar, você entendeu? Que é bem assim, o que a gente perde em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a gente perde isso, depois a gente perde o mais importante, mas
o inferno começa a roubar de coisinhas pequenas e a gente não percebe. Quando você vê, você entregou tudo, não é? Isso de fazer esse café da tarde, pensar no jantar de amanhã, você vai desenvolver ao mesmo tempo soluções de problemas ainda não solucionados. E Deus eu tenho vai. tanta lembrança, desculpa dizer, eu tenho tanta lembrança de cafés da tarde, quando eu era criança, com a Maria, que eu falei que me criou, que ela sempre fazia uma vitamina de abacate para mim e pão com um patê. E assim, e é verdade, a gente cria lembranças, é isso que a gente tem que fazer, criar lembranças, né? E isso transforma a vida dos nossos filhos. Eu, desculpa te interromper, que eu queria dizer uma Não, coisa fique que em paz, nós temos aqui interagido. às vezes tem algumas mulheres que podem se sentir frustradas ou incapazes porque elas de repente não têm um trabalho, trabalho fora. E eu posso dizer que de maneira, né, às vezes até eu invejava, sabe, as mulheres que podiam ficar com os filhos. E assim, eu invejava no sentido, não sei nem se é essa palavra, mas assim, eu desejava, né, poder estar ali com o Arthur, né? Então eu quero dizer que esse papel da mulher em casa, de estar com os filhos, de cuidar da família, é um trabalho muito difícil, muito cu- curador, sabe? Assim, eu acho que é uma bênção quando você tem essa oportunidade. Então, assim, eu vejo também mulheres, às vezes, frustradas, achando que, mas eu não tenho trabalho porque eu tenho que cuidar dos meus filhos. Isso é uma dádiva que Deus te escolheu, porque aquelas crianças são preciosas. Você está criando pessoas preciosas para Jesus. E talvez para aquelas crianças, Deus sabia que tinha que incumbir você para cuidar delas, porque você ia ter tempo, você ia saber cuidar delas, porque é para Ele, né? Então, tudo que a gente faz, todo o teu papel que você tem, se hoje, se Deus comissionou você para estar ali cuidando dos filhos, é porque esse é um trabalho muito maior, porque lembra, é sempre tudo para Ele, não é sobre nós, é para Ele, né? Então, quando esse negócio que a gente fala de fazer o bolo, que eu falei pro cara, eu quero fazer o bolo e lavar um quintal, né? Então, assim, por quê? Porque, de mesma maneira, a gente também tem que pensar nas mulheres que querem tanto, né, como a gente falou, ser poderosas, empoderadas, mas, no fundo, elas querem o quê? Ter uma família. As pessoas têm vergonha de falar, as mulheres têm vergonha de falar que hoje elas querem ser uma esposa. A gente tem que, sabe, não tem... Pelo contrário, no fundo, todas as mulheres querem ser amadas. Mas elas querem falar que não, quero ser independente, mas é um escudo, com medo de não ser amadas. Mas no fundo a gente quer porque a gente foi nascida para ser amada. Amém. A gente foi nascida para ser amada. E assim, o Carlos, meu marido, né? Deus fez um. Isso vai ser uma live de outro dia, viu, Su? Mas enfim, o que eu quero dizer é que assim, Deus vai trabalhando, né? E ele foi aos poucos equilibrando as coisas, né? Que eu comecei e aí a gente está equilibrando. E graças a Deus, Deus tem colocado tudo no lugar. Porque o homem tem o papel do homem e nós, como mulheres, precisamos ser sábios e deixar ele no papel dele e nós nos nossos papéis, né? E Deus vai fazendo isso de forma equilibrada, porque senão a gente assume um papel que não é nosso e a gente sofre. E a gente cria, na verdade, um monte de homens e filhos que vão ser péssimos maridos, né? Criando mulheres fortes. Não, porque quem se prejudica com isso são as próprias mulheres, que É. ficam trabalhando coisas que não eram para elas, né? Enfim, mas isso é uma outra assunto. Amém, é isso, é isso. Amém, Su, então, né, gente? Bom, deixa eu ver o que a Valdenice está dizendo do bolinho de chuva. Eu já falei do arroz doce, do bolo de cenoura que minha mãe fazia. Gente, não sei se ela está ouvindo. Gente, até hoje eu chego na casa da minha mãe. Veja bem, eu não sei se vocês fazem isso. Eu chego lá, eu entro, eu mal lavo a mão e eu vou na geladeira. Vocês fazem isso, isso? Para eu ver o que tem. Eu acho que até inconsciente eu vou lá procurar o tal bolo de cenoura ou arroz doce, né? Que era tão comum na nossa casa. Ai, meu Deus. Glória a Deus, né, gente? Su, Adine. você me dá licença de falar da pastora Anice. A pastora Valdenice escreveu assim: eu tenho bolinho de chuva, fazia para meus filhos que gostavam com creminho dentro. Ai, meu Deus, não é um bolinho de chuva normal, ele tem um creminho dentro. Mas eu quero lembrar da pastora Anice, que ela faz um frango com creme de milho, mas ela faz o frango assim
dentro do creme de milho, é uma coisa horrorosa que eu nunca vi na minha vida, mas está grudado na célula do meu cérebro, essa lembrança. Eu conheço a pastora Anice, a gente é amiga já há muito de caminhada longa, longa, longa. Mas quando ela fez esse frango com o creme de milho, pronto, passou até outra lembrança na minha vida. E a gente faz memória. E como surge isso? Capacidade criativa que Deus nos dá. Mas a gente precisa ter tempo e calma. Na correria, dirigindo para cima e para baixo, na hora que você está tomando banho, ó, esquece, meu amor, essa hora você só recebe de Deus o maná do deserto. O grande banquete mesmo é no a sós com Deus, é na solitude, é no cafezinho da tarde. Amém. É verdade, né? É verdade. A Diene está dizendo que a maternidade é um ministério do céu na terra. Ó, gente, que lindo isso. As mães que cuidam dos filhos com amor e sabedoria não percebem que estão formando pessoas que farão a diferença na sociedade. É isso mesmo, né? Ó, nós queremos agradecer cada um de vocês que entrou aqui, que escreveu, né, que está participando. Muito obrigado por todos os comentários. Eu acho que eu citei todos vocês, né? A doutora Flávia, Ana Luísa, o Edson, sempre participando. Muito obrigada, Edson, a pastora Maria Ivoneide, enfim, a Ana, né? A Ana colocou um negócio aqui, ó, que Deus me livre de mim mesma, né? E que a gente Exatamente. entenda a nossa identidade nele e a gente consiga colocar para fora esse desenho que ele colocou em nós, né? O desenho que ele imprimiu. E assim a gente vai ter tudo isso. É, buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas, né? Então é isso, gente. Nós vamos orar. Su, Ele. deixa eu só acrescentar mais um pontinho importante que o Espírito Santo está me mostrando aqui, é que essa capacidade criativa é na quietude que ele traz soluções para problemas ainda não solucionados, propostas de solução para problemas ainda não solucionados. É na quietude. E é, quando a gente pensa nessa mulher empresária, empreendedora, sabe, que realiza fora do lar, fora da casa, realiza muito, abençoa muitos funcionários, abençoa muitas famílias, abençoa muitas pessoas. Quando nós pensamos nessa empresária, o Espírito Santo me mostra que só ela é completa se ela tem essa participação, se ela tem essa origem, esse tempo também consagrado para glorificar a Deus e para abençoar a sua família. Se ela não está passando por esses dois pontos, ela não estará desenvolvendo o seu pleno potencial como empresária, como empreendedora. Não estará, porque ela Com certeza. não tem a gestão de pessoas. Ela não tem a gestão de pessoas segundo o coração de Deus. Porque só vai ser uma empresária completa se ela tiver essa preocupação, esse trato, não é, de refletir a glória de Deus com pessoas. E isso é passando pela família, é passando pela família. Porque a família é que nos molda para sermos testemunhas lá fora, para ter paciência, para tratar com o diferente, para, sabe, para refletir a glória de Deus, ter domínio próprio. É na família que nós somos moldadas para ser completas lá fora. Então, É verdade. perca a esperança, gente. Essas mulheres que resolveram, não vou nem me casar, não quero nem ter filho, porque eu quero me realizar, porque eu quero. Você nunca vai ser completa, meu amor. Vai lá fazer bolinho de chuva, viu, meu amor? Vai lá fazer bolinho de cenoura com o seu cafezinho da tarde, reunir suas crianças, reunir sua mãe, reunir seu marido, chamar seu marido. Ah, vem tomar café em casa hoje. Eu estou fazendo uma coisinha gostosa aqui, tá? Aí vai dar certo lá fora. Amém. Paula, você gostaria de deixar uma frase final, uma despedida? Quero agradecer.
vocês pela oportunidade de estar aqui. Eu espero que esse testemunho possa edificar a vida de vocês que estão ouvindo, que possam buscar em primeiro lugar as coisas do reino. E eu garanto para vocês que todo o resto será acrescentado, né? É inevitável a satisfação, né? Lembrar que no fundo, todos nós queremos nos sentir amadas, né, por Cristo, porque é para isso que nós somos criadas e para cumprir o propósito dele. E que a única coisa que nos faz sentir completa é cumprir o propósito, né? E o propósito é tão simples, que é levar, né, Jesus falou, ide pregar o evangelho. Não precisa ficar na dúvida, esse é o propósito de todo mundo. Precisa procurar muito, né? É esse, usando você como você é. Amém. Nós queremos te agradecer, Paula. Foi muito produtivo, né? Trouxe muitos esclarecimentos, confirmações do que Deus já tem falado também com a gente. Muito obrigada, viu, por Obrigada. compartilhar, né, da sua vida, de coisas íntimas que você viveu, trazendo aqui para nós. Com certeza está edificando, sim. Eu creio que muitos que aqui estão. Gente, então é isso, ó. Nós vamos encerrar, vamos fazer uma oração e amanhã é a nossa última live de gratidão deste ano, tá? E fiquem atentos, porque assim que sair nosso livro, a gente vai comunicar para vocês, né? O nosso livro chama Lifestyle Sempre Gratidão. Então, sempre agradecer, né? E hoje nós estamos agradecendo aqui por isso, pela provisão, pelo trabalho, por aquilo que ele imprimiu em nós. Convido você para a gente orar então. Pai, obrigada, Senhor. Mais uma manhã na tua presença com esse tema. Nós sabemos que temos tanto a aprender ainda sobre gratidão, Senhor. E estarmos aqui hoje, ouvindo esses testemunhos que nós temos ouvido, e hoje o da Paula, é um motivo de gratidão. E nós olhamos para o Senhor e te dizemos: muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pelos dons e talentos que o Senhor nos deu, para que isso sirva como um instrumento não só de provisão das coisas necessárias à nossa vida terrena, mas uma provisão para que pessoas te conheçam, uma provisão para que a tua vontade se realize na face da terra. Nós te agradecemos porque em cada um de nós tem esses dons, tem essa capacidade. Senhor, eu quero te pedir que se alguém aqui tem dúvida, se alguém aqui está nessa situação perdido, sem saber o que fazer, desanimado, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa dar essa certeza, essa convicção dentro do coração, para que a tua vontade perfeita seja realizada através de cada um que aqui está. Que ninguém fique, Senhor, sem cumprir a tua vontade na terra, que nenhum de nós fique à mercê daquilo que o Senhor preparou para vivermos. Que os nossos filhos, Senhor, não fiquem sem cumprir o propósito que eles têm. E nós já queremos te agradecer por toda a provisão para a vida dos nossos filhos também, para a nossa casa. E que nós estejamos nessa vontade, tudo que foi falado aqui, Senhor, da tua vontade para o homem, para a mulher, que nós possamos alinhar a nossa vida com essa palavra em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por cada um que participou, cada comentário, cada coração que recebeu essa semente, que possa dar muitos frutos essa palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, gente. Muito obrigada, viu? Um beijo para vocês, ótima tarde, até amanhã. Amanhã, nossa última Quem live. estará conosco amanhã, Su? Amanhã, eu. Ah! Eu, gente, meu Deus do céu. Ai, mas tá bom, com certeza, né? O Espírito Santo se move. E muito obrigada, então. Até lá. Até. Tchau.